Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, nós vamos ler o versículo 3. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Salmo capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. Amém? Que palavra poderosa. Será como uma árvore plantada na margem do rio, que dá o fruto no tempo certo, as folhas nunca murcham e prospera em tudo que faz. Eu creio que Deus te fez para viver nessa mesma realidade. Eu creio que Deus te fez para viver debaixo dessa mesma verdade. Aqui o texto está falando do homem que confia no Senhor, que obedece os princípios da sua palavra, e aí faz essa comparação e diz: é igualzinho uma árvore que está plantada na margem do rio, uma árvore que é bem abastecida com águas, uma árvore que é frutífera, que é próspera. Mas algo tremendo que diz nessa palavra aqui, é que diz que dá o seu fruto no tempo certo. Existe o tempo certo que Deus preparou para você. Duas pessoas deram amém. Existe o tempo certo que Deus preparou para você. Não existe nada melhor do que você viver no tempo certo na sua vida, do que você viver debaixo dessa palavra. Os frutos nascem no tempo certo, no tempo apropriado, porque a Bíblia diz que existe o dia mau. Quem aqui já leu lá o apóstolo Paulo dizendo que existe o dia mau? Porém, nós precisamos lembrar que a Bíblia também diz que existe o tempo certo. E eu creio que você vai atravessar os dias maus e você vai viver o tempo certo, e os frutos vão nascer na estação apropriada, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, amém? Só que o que a Bíblia fala aqui é sobre uma árvore que tem raízes fortes. Olhe para quem está do seu lado e pergunte assim: como estão as suas raízes? Sabe, o que faz uma árvore forte não são as folhas, não são os ramos, não são os frutos. O que torna uma árvore forte são as raízes. E Deus, Ele quer trabalhar, assim como o texto fala da comparação do homem com a árvore, Deus quer trabalhar nas suas raízes, e Deus quer tratar as suas raízes, e Deus quer curar as suas raízes para te fazer prosperar. E nós vivemos numa realidade onde geralmente nós prestamos maior atenção nas coisas que são aparentes. Nós damos maior ênfase naquilo que é aparente, naquilo que dá para se perceber. Porém, o princípio que nós percebemos aqui é que, na realidade, onde nós precisamos aprender a investir é nas raízes, é na fundação. Tem muitas pessoas que estão se importando com aquilo que aparenta, com aquilo que os outros veem, com o que os outros percebem, e não se importam de cuidar da raiz que ninguém está vendo, mas que é a base de todas as coisas, que é a base de tudo o que nós precisamos. E nós vamos perceber Jesus falar sobre isso, sobre se trabalhar na base, num texto, quando Jesus fala sobre a edificação de uma casa. E eu quero compartilhar esse texto com você lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo.
O princípio que nós aprendemos quando nós olhamos para o Salmo e quando nós aprendemos e entendemos a palavra que Jesus liberou aqui, é que nós precisamos aprender a investir na base. Sabe aquele lema que a gente diz assim, a base vem forte. Não tem coisa melhor do que você investir na base. A sua base precisa estar bem estruturada, é sobre isso que Jesus está dizendo. Na verdade, aqui está o seu maior desafio de fé. Investir naquilo que você não consegue ver, mas você espera. Não é assim nas raízes, você não vê, você não sabe, não percebe o que está acontecendo lá embaixo. O que você vê é só da terra para cima. A mesma forma, uma base de uma casa, de uma construção, tudo que está ali. Quem aqui já construiu e você começou e quando viu o dinheiro já foi todo embora e você não viu nem levantar a parede, tudo foi na base. Alguém aqui já passou por isso? Por essa fase, coisa difícil, é construção. Tem alguém aqui que tem material de construção? Meu irmão, e parece que o preço a cada dia está mais caro. Você projeta uma coisa hoje, daqui a um mês está tudo mais caro. Porém, a Bíblia ensina que nós precisamos aprender a investir na base. E isso é fé. O que a Bíblia diz lá em Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera, você tem convicção. A base é assim, você não vê, mas você tem certeza do que você está construindo. Você não vê com um resultado externo, mas você tem certeza do que você está preparando. Sabe, talvez você ainda não começou a levantar as paredes, talvez a sua árvore ainda não começou a brotar, mas você sabe que você cuidou bem das raízes e quando vier, vai vir de forma extraordinária. Nós precisamos aprender a investir na fundação, a investir nas raízes. E nós vamos perceber, tanto no Salmo 1 quanto nas palavras de Jesus em Mateus 7, que existem alguns princípios para que a gente possa investir na base, para que a gente possa investir nas nossas raízes. E deixa eu te falar uma coisa hoje. Não adianta você ter força e você ter vontade, se você não tiver o discernimento adequado. É isso que Jesus está ensinando aqui. Você pode ter toda a vontade do mundo, sabe aquela pessoa para cima, cheia de vontade, cheia de energia, eu quero fazer, eu vou fazer, forte, igual um trator, mas que as coisas não andam, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. É porque não adianta ter apenas força, apenas vontade. A base começa com discernimento. Diga discernimento. É isso que Jesus está ensinando, é isso que o salmista está ensinando. Para você preparar a árvore para dar fruto no tempo certo, é necessário discernimento. Para você edificar uma casa que não vai ser destruída, é necessário ter discernimento. E qual que é a métrica do discernimento? Você vai perceber nas palavras de Jesus algumas coisas que são as métricas que Jesus entrega, que são a base do discernimento. Primeiro, o lugar. Se eu quero construir, se eu quero edificar, se eu quero trabalhar por algo que vai acontecer daqui a muito tempo, eu preciso entender qual é o lugar onde eu estou plantando, qual é o lugar onde eu estou construindo. É olhar para mim e perguntar: será que esse lugar que eu estou é o lugar que Deus me chamou para edificar? Será que aqui é o lugar que Deus me chamou para plantar, para fincar as minhas raízes? Porque não existe coisa pior do que você investir as suas forças no lugar errado. E Deus está querendo te ajustar, te trazer discernimento para você plantar no lugar certo. Jesus ensinou sobre isso. Jesus falou sobre, na parábola do semeador, e ele foi falando sobre a diferença dos lugares, para quê? Para ensinar os discípulos a ter discernimento e aprender a plantar no lugar certo. Hoje eu quero anunciar para você que existe um lugar certo preparado para você, existe um lugar que Deus reservou para você, amém? E quando a gente entende que existe um lugar que Deus preparou para nós,
a gente também compreende uma outra realidade. Sabe qual é? Que não existe lugar ruim para quem sabe o que está fazendo. Se você tem convicção em Deus, o Senhor me chamou para plantar nesse lugar. O Senhor me chamou para edificar nesse lugar. Guarde a convicção, não existe lugar ruim se você sabe o que você está fazendo. Se você sabe que está debaixo de propósito. Deus chama Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela, para ir para um lugar que o Senhor disse: Abraão, eu vou te levar para um lugar. Quando Abraão está nesse lugar, ele começa a ter um problema com o seu parente Ló, seu sobrinho. E ele chega num determinado momento e diz: Ló, nós precisamos nos separar. Aqui está o lugar que Deus nos trouxe para edificar. Escolha que lado você quer. Escolha qual pasto você quer. Escolha o lugar que você quer, que eu vou ficar do outro lado. Não estamos falando do mesmo lugar, porém os terrenos são diferentes. Um lugar está mais vistoso, está mais próspero. Ló olha para esse lugar e diz: é aqui que eu quero ficar. É aqui que eu quero, é para esse lugar que eu quero plantar, é nesse lugar que eu quero prosperar. Só que a questão não é necessariamente o lugar, a questão é o propósito, a questão é a promessa que está sobre a sua vida. Então, se você tem convicção, o Senhor me levou para esse lugar, o Senhor me plantou, o Senhor me trouxe para esse lugar, então tenha certeza, o solo pode até estar ruim, mas se você tem convicção, se você tem propósito, se você tem promessa, não existe lugar ruim aonde o Senhor abençoa, aonde o Senhor faz promessas, aonde o Senhor chama. Amém? Pode estar ruim, mas até você começar a trabalhar. Pode estar ruim de ver nascer os frutos, até você colocar as suas mãos no lugar que você sabe que Deus te chamou, porque onde você colocar as suas mãos, você vai prosperar. Amém? É entender que não é a dificuldade, mas o lugar que eu cheguei, e tem gente que começa a achar que discernimento é isso. Eu cheguei nesse lugar, está mais fácil, então aqui é que Deus me chamou. Tem gente que pensa que é assim, e às vezes vai ser assim. Só que às vezes não. Às vezes o lugar que Deus tem para você, onde Ele vai te fazer prosperar, é um lugar difícil. É um lugar que você vai ter que trabalhar um pouco mais. É um lugar onde você vai ter que se esforçar um pouco mais, onde você vai ter que se cuidar um pouco mais. Só que quem tem convicção, quem tem certeza, quem sabe que Deus chamou, sabe também que em qualquer lugar é lugar de prosperar. Então diga isso: qualquer lugar é lugar de prosperar, porque as coisas fluem quando você está no lugar certo. As coisas acontecem quando você está no lugar que você foi chamado por Deus para estar. A gente olha para a vida de Jonas e a gente vê claramente essa realidade. Jonas sabe o lugar. Qual é o lugar que Deus chamou Jonas? Nínive. E lá vai Deus. Jonas sabe disso, Nínive é o lugar, mas ele vai e toma o barco para onde? Para Tarsis, um lugar diferente. Quando você está fora do lugar que Deus te chamou, quando você está trabalhando na direção errada daquilo que Deus te chamou, você passa a não apenas ter problemas para você, mas você começa a provocar problema na vida dos outros. Quando Jonas toma o navio para Tarsis, o que é que acontece? Vem aquele vento e o navio iria afundar. Por quê? Porque alguém não pertencia àquele lugar. Deus está querendo te tirar de navios, de decisões que você já encaminhou, que você já está indo, só está indo mesmo porque você está indo. Ei, chegou o dia que Deus quer te tirar desse barco para você voltar para o lugar que Ele te chamou, aonde você vai fluir, onde você vai prosperar, onde as coisas vão acontecer. Tem gente que não se contenta e quer ser tempestade na vida dos outros. Igual a Jonas. Pare de ser tempestade na vida dos outros e se encaminhe para o lugar que o Senhor te chamou. Jonas chega em Nínive, ele nem se esforça tanto. A Bíblia diz que ele só fala metade da palavra que o Senhor mandou ele anunciar para Nínive. E o que é que acontece? Toda a cidade se arrepende. Sabe por quê? Porque o lugar certo, no lugar certo as coisas fluem.
No lugar que Deus chamou, as coisas acontecem. E eu creio que Deus está te levando para esse lugar, para você prosperar, para você edificar, para você frutificar. Só que na métrica do discernimento, primeiro está o lugar, segundo está o formato. Jesus está falando, o lugar é o mesmo, o padrão é o mesmo. Só que tem gente que edifica sobre a rocha e tem gente que edifica sobre a areia. Porque são formatos diferentes de construção. E nós precisamos aprender que muitas vezes nós estamos no lugar certo, mas a gente está aplicando o formato errado. Tem gente que está no lugar certo, mas está fazendo da forma errada. Imagine só, você é empresário, empreendedor, comerciante, alguma coisa, e aí você consegue o melhor ponto da cidade. 2026 vem aí, e você vai conseguir o melhor ponto da cidade. 2020, aí você diz assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou revelar filme da Kodak, e eu vou montar uma locadora de fita, para o pessoal alugar, assistir Coração Valente e Titanic. Você pode estar no lugar certo, mas com formato errado. Vai dar certo? Meu irmão, em 1990 dava certo esse formato. Em 1990, se você bota esse negócio, ia dar certo demais. Só que agora é 2026, o formato não é esse. E quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Eu estou, claro, sendo exagerado aqui, falando de uma coisa assim muito extravagante, diferente do nosso tempo. Mas tem pessoas que estão caminhando no lugar certo, mas estão tentando, a cabeça ainda está com o mesmo formato, que não é mais, sabe, não funciona mais. E você está insistindo, batendo ali, não, desse jeito vai dar certo, porque você não sabe que deu certo com meu avô, com meu pai, deu certo com todo mundo, o formato é esse. Deus vai te dar a direção para um novo formato. Eu vou repetir, Deus vai te dar direção para novos formatos, novas ideias. A Bíblia diz que o vinho novo, ele é aproveitado se tiver odres novos. Se tiver um novo formato, e Deus hoje, Ele quer começar a trazer um novo formato para os seus projetos. Deus quer começar a trazer um novo formato para as ideias que você tem. Deus quer começar a trazer um novo formato para os sonhos que você tem. Para que você possa prosperar. Porque edificar sobre areia pode dar certo em algum lugar, mas não naquele lugar, onde existem a ação dos rios, dos ventos e das tempestades. O formato que serve para aquele lugar é aquilo que é edificado na rocha. É aquele formato de construção que vai prosperar independente do que aconteça. Deus tem um formato para você, que você vai prosperar no seu projeto, independente das circunstâncias em volta. É disso que Jesus está falando. E sabe qual é o detalhe? É que aqui a gente conhece os tolos. Jesus fala isso. Os tolos você conhece quando você começa a observar o formato do que a pessoa está fazendo, do que a pessoa está construindo. Então hoje você vai deixar de ser tolo e você vai se abrir para o novo formato que Deus tem para você, para as coisas novas que Ele preparou para você, em nome de Jesus. Pare de insistir naquilo que não faz mais sentido, naquilo que não é mais o formato desse lugar, desse tempo. Deus tem coisas novas, se abra para realidades novas em nome de Jesus. Só que o lugar, o formato, mas tem uma outra direção, uma outra métrica do discernimento, é o contexto. Diga para quem está do seu lado, o contexto importa. Jesus fala do contexto nesse lugar. Qual é o contexto do lugar onde vai construir a casa? É um lugar que é atingido pelas chuvas, que é atingido pelas inundações dos rios, e é um lugar de ventos fortes. Qual é o contexto em que você está vivendo?
Qual é o contexto que você está se propondo para iniciar algo, para realizar aquilo que você quer fazer? Nós precisamos olhar ao redor e entender o contexto em que nós estamos, para nós aprendermos com o discernimento a agir corretamente. Eu lembro da história de uma pastora, hoje bispa, que chegou no enterro, e aí todo mundo indo lá falar com a viúva, para dar os pêsames. E aí ela estava meio desligada, aí quando ela abraçou a mulher, ela disse: meus parabéns. Porque ela estava fora do contexto, ela estava meio viajando ali. Ei, o contexto importa. Quando Jesus fala sobre edificar a casa sobre a rocha, o construtor que edifica sobre a rocha, ele observa primeiro quais são os perigos que me cercam. Ventos fortes, chuvas, inundações. Quais são os perigos que cercam a sua casa hoje, onde você está? Quais são os perigos que cercam o seu casamento hoje, onde você está? Quais são os perigos que cercam a criação dos seus filhos hoje? Quais são as possibilidades? Qual é o contexto? A gente vive, por exemplo, num contexto que a gente ainda está aprendendo a processar, que é o contexto da inteligência artificial e ainda dos smartphones nas mãos dos nossos filhos. Quem aqui tem filhos com menos de 10 anos? Quem aqui os seus filhos ficam com o celular algum tempo do dia? Levanta a mão aí, todo mundo. Larga de coisa. Fica mesmo. Não fica? Não, vamos perguntar o contrário. Alguém aqui, o seu filho não toca no celular? Em momento nenhum do dia? Uau! Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Muito bem, parabéns. Mas o tempo passa e fica cada vez mais difícil. A gente ainda está aprendendo a processar como é que a gente vai lidar. E você precisa entender quais são os perigos que cercam essa realidade. Eu estou edificando. Criar filhos é uma edificação espiritual. Amém? É você pensar, eu estou construindo esse menino sobre a areia, eu estou construindo sobre a rocha. Porque no tempo que a gente vive, o que tem menino criado na areia, formado na areia, e não é no bom sentido não, de ficar brincando na areia não, é de ser mole, é de ser, qualquer coisa derruba. Que a gente diz, Nutella. Quem aqui é pai Nutella e mãe Nutella? Ah, levanta a mão aí, você que está com vergonha. Que cria um menino para ser frágil, para não dar certo. Tem pais que não estão projetando isso, mas estão criando seus filhos para dar errado. Tem pais que não estão nem imaginando, mas estão criando seus filhos para ser como uma construção sobre areia, que na primeira tempestade ele vai cair, ele vai se frustrar e não vai conseguir se levantar. Nós precisamos discernir sobre quais fundamentos nós estamos construindo os nossos relacionamentos, o nosso casamento, olhar e discernir quais são os perigos que estão cercando o meu casamento. Sabe? O perigo que pode estar cercando o seu casamento pode ser aquela amizade que você iniciou inocentemente pela rede social. Aproveita esse culto, nem espera terminar e já bloqueia. Aproveita que Deus está falando. Ninguém disse, fala Deus, me ajuda aí. Pastor, mas presta atenção, é uma conversa pura, inocente, não tem nada demais. Mas o problema é que vem a tempestade depois, e aí começa a aparecer coisa demais. Nós precisamos saber o contexto, ele é importante porque a gente precisa entender no que a gente está entrando. Por exemplo, você que está iniciando um relacionamento, quem é casado aqui? Baixa a mão, já fui, não tem mais jeito. Mas quem está iniciando um relacionamento novo? Eu estou iniciando um relacionamento novo. Estou apaixonado, eu olhei para os olhos dela, ela olhou para os meus olhos. E a gente ficou assim, meio assim, deu um frio na barriga, um negócio. Pronto, pastor, essa que eu vou casar. É esse que eu vou casar.
Só que aí você casa só pelo sentimento, pela emoção, e esquece de olhar o quê? O contexto. Irmão, o contexto importa. Pelo menos para você saber no que você está se metendo. Por exemplo, não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, você inicia um relacionamento. Ah, mas ela já tem um filho. O contexto importa, é você saber. Ela já tem um filho. Não tem problema. Mas você já leu o contexto. Ah, estou iniciando o relacionamento e os pais sempre estão interferindo na vida dele e na vida dela. Ei, não estou dizendo que é errado. Pode acontecer e dar muito certo, como muitos casos que eu conheço deram certo. Porém, você precisa saber qual é o contexto. Ah, ela tem, ele já, a família toda depende dele. Não tem problema, vá nessa. Mas não esqueça de olhar qual é o contexto que você está entrando. Aí depois, está no relacionamento e diz assim, eu não sei o que é que está acontecendo, que não está dando certo, a gente vive brigando, porque não sei o que. Esqueceu de olhar no início qual era o contexto. Todo relacionamento pode dar certo, desde que você saiba como é que você vai edificar ele de acordo com o contexto que está ao redor. Ei, vai dar certo. Bata aí no ombro do solteiro que estiver perto de você e diga assim, vai dar certo. Mas não esqueça qual é o tipo de construção que você precisa fazer nesse contexto aí. Não esqueça qual é o formato que você precisa ter, a construção que você precisa fazer. Amém? O quarto e última métrica do discernimento é o tempo. Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Quando a gente não tem discernimento do tempo, a gente começa a ter inquietações que podem nos paralisar. Você quer prosperar e viver o melhor de Deus, você quer que o fruto nasça na estação certa. Aprenda a discernir, entender o tempo. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente faz uma leitura perfeita de como é esperar o tempo certo para viver o propósito. Davi ainda era um menino quando Samuel foi na sua casa, o profeta, derramou óleo na sua cabeça e anunciou diante de toda a sua família: esse aqui é o novo rei de Israel. Ei, fica aqui comigo. Samuel vai na casa de Davi, ele ainda é um menino, unge a cabeça dele e diz: esse aqui é o novo rei de Israel. Davi sai daquele dia, volta a cuidar de ovelhas, vem uma guerra. Davi não vai para a guerra para participar da guerra, vai levar algumas coisas para os seus irmãos lá. Chega lá e encontra Golias. Ninguém quer lutar contra Golias, Davi se propõe: eu luto contra ele. Davi mata Golias. Não é mais um menino apenas, agora ele é também um guerreiro. Já tinha sido ungido rei. Mas Davi continua. Davi passa a morar na casa de Saul. Davi passa a ter um lugar de autoridade no meio de Israel. Isso começa a despertar ciúmes de Saul. Saul começa a perseguir, ele foge da casa de Saul e começa a viver no deserto de um lugar para outro durante anos. Anos e anos. Davi pega Saul, pega Davi. Davi foge de Saul. Achei Davi, corre, mata Davi. Davi foge de Saul. Até o dia que Saul morre. E Davi é constituído anos depois rei sobre Israel. Anos depois de ter sido ungido, constituído rei de Israel. Se nós não aprendermos a discernir o tempo da manifestação do propósito que Deus tem para a nossa vida, nós vamos nos frustrar. Imagina só se Davi se levanta naquele dia que Samuel ungiu ele rei e diz assim: cadê a coroa? Eu quero ser rei. Imagina só se Davi mata Golias, traz a cabeça na mão e diz: Saul, me dá a coroa que agora eu sou o rei. Imagina só se Davi
vai e começa, na oportunidade que teve, diz: vamos matar Saul, porque ficou nas mãos dele. E ele diz: chegou a minha vez. Tem gente que está entrando naquilo que é certo, naquilo que Deus tem para você, mas no tempo errado, porque você está querendo antecipar processos, porque você está querendo aproveitar oportunidades. Só que Davi sabia que existia um tempo certo para o comissionamento daquilo que Deus tinha chamado. Existia o tempo certo. Deixa eu te falar algo hoje: não estrague a beleza de como Deus te prepara para o tempo certo. Todo esse tempo de aparente provação, na verdade era uma preparação para que Davi chegasse no tempo certo. Sabe, essa provação que você julga que está consumindo você, ela é uma preparação que Deus tem para promover na sua vida, para te levar para o tempo certo. Existe um tempo certo, existe a estação certa onde os frutos nascem, existe a estação certa onde as coisas amadurecem, existe a estação certa onde as coisas prosperam. Mas você precisa também compreender e discernir o tempo da preparação. Então, talvez você esteja aqui questionando algumas coisas em Deus. Deixa eu te falar, Deus está apenas te preparando para o tempo certo, porque Ele quer tratar as suas raízes. E a provação, ela não é uma punição, ela é uma preparação. Talvez você chegou nesse culto pensando: será que Deus está querendo me punir? Será que é porque eu fiz alguma coisa errada? Não. A provação não é uma punição, a provação é a preparação para o tempo certo, porque o tempo certo de Deus vai chegar, a estação certa vai chegar. Mas eu queria te lembrar que Deus, Ele não trata o fruto, Deus trata a raiz. Deus não vai tratar aquilo que está dando errado na sua vida, Ele vai tratar as suas raízes para que a cura possa chegar. E hoje Deus está querendo tratar as suas raízes. Hoje Deus está querendo curar as suas raízes, restaurar as suas raízes. E a Bíblia ensina qual é o lugar onde as nossas raízes elas são curadas: a árvore plantada junto a ribeiros de águas, nas margens do rio. Então hoje eu quero dizer uma coisa para você: chegou o tempo de se aproximar do rio de Deus, onde as suas raízes são curadas. Chegou o tempo de se aprofundar na presença de Deus, se aprofundar na oração, se aprofundar na palavra, porque é junto das águas que as suas raízes são curadas. É tempo de mergulhar em Deus. Em vez de ficar fazendo contas se as águas estão muito profundas, se elas estão rasas, hoje o convite que Deus tem para você é: mergulhe nas águas, mergulhe as suas raízes em Deus. Talvez você tenha sérios problemas na sua fundação, na sua estrutura, e você diz: pastor, tem tanta coisa que aconteceu na minha vida. Mas se você mergulhar as suas raízes nas águas de Deus, tenha certeza que a cura vai fluir, e o Senhor vai curar, e o Senhor vai restaurar, e os frutos vão começar a nascer na estação apropriada, e os frutos vão começar a prosperar no tempo certo. E a palavra é o fruto no tempo certo. E tem duas promessas aqui. Primeiro, as folhas não murcham. Versículo 3 diz que o fruto, a árvore que dá fruto no tempo certo, primeiro, as folhas não murcham. Quando você cuida das raízes, quando você permite que Deus trabalhe nas questões profundas da sua vida, da sua alma, do seu coração, sabe qual é o primeiro sinal externo? É que aquilo que é aparente vai começar a ficar mais belo. Aquilo que os outros conseguem perceber vai começar a ficar mais vistoso, mais bonito. É aquilo que a Bíblia diz, sabe? O coração alegre, a formoseia o rosto. Quando você permite que as suas raízes sejam tratadas,
as suas folhas, elas não vão murchar. E hoje eu quero declarar, as folhas não vão murchar. As coisas vão começar a ficar melhores. E a segunda promessa é: prospera em tudo que faz. Hoje eu creio que Deus vai curar as suas raízes, vai restaurar as raízes que estão deformadas, as raízes que estão contaminadas, as raízes que estão adoecidas, elas vão ser tratadas no rio de Deus. E o fruto vai começar a nascer no tempo certo. As folhas não vão murchar. E tudo o que você fizer vai prosperar. Essa é a promessa da palavra. Hoje talvez você pode estar vivendo um tempo difícil. Mas se lembre, isso é preparação. Porque o tempo certo vai chegar. O fruto vai nascer. As folhas não vão murchar. E tudo que você fizer vai prosperar. Você crê nisso? Pastor, mas hoje eu estou trabalhando tanto e eu não estou vendo resultados. Ei, espere o tempo certo. Espere a estação apropriada. Se aproxime do rio. Permita que as águas curem as suas raízes. E creia, Deus está trazendo o tempo certo sobre a sua vida. Tudo o que você fizer vai prosperar. Amém? Levante suas duas mãos aos céus. Feche seus olhos. E diga assim: Senhor, eu estou aberto. Eu quero levar as minhas raízes para as margens do rio de vida, para as águas que curam. Senhor, que as tuas águas possam curar as minhas raízes, possam curar as doenças que estão nas minhas raízes, possa curar todas as coisas. Senhor, eu estou aberto para viver o tempo certo, a estação certa, porque na estação certa, o fruto, diga, o fruto vai nascer. Na estação certa, as folhas não vão murchar. Na estação certa, tudo o que eu colocar as minhas mãos, levante mais alto as suas mãos, tudo o que eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Quem aqui crê nisso? Começa a ficar de pé aí em nome de Jesus.